Reabertura. Governador autoriza shows e teatros em estacionamentos públicos, mas público tem que estar dentro de carros. De graça, a partir de hoje, profissionais de saúde podem andar de ônibus e metrô sem pagar. Aulas, retorno do ano letivo da rede pública começa neste mês à distância. E ainda a importância do teste do pezinho, capaz de identificar até 46 doenças. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado. Sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. E a gente começa o jornal de hoje com informações atualizadas sobre o novo coronavírus. O repórter Rodrigo Miranda tem os últimos dados divulgados. Muito boa noite, Rodrigo. Quais as informações você nos traz aí? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Vamos começar falando, então, da situação dos leitos de UTI aqui no Distrito Federal. Porque, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde, quando uma cidade passa de 50% dos leitos ocupados, é preciso tomar medidas mais rígidas aí de isolamento social, como, por exemplo, o lockdown, que está em pauta aqui no Distrito Federal. A situação aqui no DF é a seguinte: os leitos na rede pública já são 50% deles estão ocupados, 50% dos leitos da rede pública estão ocupados, é uma situação bastante complicada e pior ainda quando trazemos os dados da rede privada de saúde aqui do Distrito Federal, porque 75% desses leitos estão ocupados. Vamos então à situação geral aqui da capital do país, porque são 12.923 casos confirmados da doença. Esse dado foi atualizado agora há pouco pelo boletim epidemiológico do governo do Distrito Federal. São 196 mortes, 71 casos graves. O número de pessoas recuperadas também foi atualizado, são 6.919 pessoas que estão curadas da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Agora há pouco, teve uma coletiva do administrador de Samambaia. Ele falou sobre a situação na região, descartou o lockdown por lá, pelo menos por enquanto, mas pediu conscientização da população, nesse momento, sobre a importância do isolamento social, justamente para evitar medidas mais rígidas aí lá na cidade, como, por exemplo, o lockdown. Já o GDF não se posicionou ainda sobre se vai ser adotado ou não o lockdown em algumas regiões, como Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, ainda não se sabe nada sobre o assunto. O que temos é que Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia são as cidades com maior número de casos confirmados da doença. Renata. Ok, Rodrigo, é o que a gente espera mesmo, né? Conscientização de toda a população. Muito obrigada, viu? Boa noite para você. E olha, Ceilândia continua liderando o ranking de casos e de mortes por coronavírus no DF. Hoje, o governo do Distrito Federal anunciou a construção de um novo hospital de campanha na cidade, que deve ficar pronto em 40 dias. O chamado lockdown, que a gente viu aí, que seria um bloqueio total das atividades, por enquanto, está descartado. Com mais de 1.300 casos de Covid-19, Ceilândia virou o centro das atenções do governo quando se fala no combate à doença. Um gabinete para a equipe da Secretaria de Saúde trabalhar foi montado na administração de Ceilândia. Na avaliação do vice-governador Paco Brito, a medida vai dar mais agilidade nas decisões para conter o avanço da doença. Mostra que o governo está presente, está preocupado com a população, não só de Ceilândia, de todo o Distrito Federal, mas é a agilidade de tomar decisões rápidas, porque estão todos aí da Secretaria de Saúde. O deputado Chico Vigilante defendeu que o governo decrete lockdown na região. É como que não tivesse acontecendo nada. As pessoas estão na rua, normalmente, como que nada tivesse acontecendo. Portanto, tem que tomar uma medida de choque para as pessoas acordarem e parar de ir para a rua, e a gente estabilizar a situação aqui, sob pena de morrer mais gente. Medida que por hora foi descartada, mas pode ser tomada em algum momento, caso as diretrizes impostas pelo governo não sejam cumpridas. Nós começamos em massa uma campanha, de conscientização. Agora, não adianta nós fazermos toda essa operação e o pessoal não fazer o distanciamento, o correto, o comércio não respeitar o decreto, aí sim pode ser tomada medidas que não seja lockdown, seja o fechamento responsável de algumas áreas da economia.
Uma medida anunciada pelo GDF foi a construção de um hospital de campanha acoplado ao Hospital Regional de Ceilândia. Ele vai funcionar nesse mesmo terreno e só vai atender pacientes com coronavírus. A expectativa é que a unidade fique pronta em aproximadamente 40 dias. Nesse hospital nós vamos ter 20 leitos que são de UTI. São 73, são 53 leitos gerais e 23 leitos de UTI. A superintendente responsável pelo hospital que atende moradores de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol, levou ao governo o problema que tem enfrentado com a falta de pessoal. Segundo ela, do total de 1.600 profissionais de saúde que trabalham no HRC, 136 estão contaminados e, por isso, foram afastados. Hoje a gente precisa de em torno de 2.300 horas de servidores para a gente estar recompondo essa força de trabalho. Porém, o hospital e esses leitos que vêm, eles vêm com o apoio também do Instituto de Gestão Estratégica, ofertando recurso humano. Mesmo com todas as medidas anunciadas pelo GDF, o administrador da cidade faz um apelo à população para que cumpra as determinações. Não pode ir às ruas, tem que evitar fazer o isolamento. E o comerciante só pode abrir o comércio aquele que está autorizado. O comerciante que não tem autorização tem que cumprir o decreto. É dessa forma que nós vamos sair dessa crise. Com certeza. E olha, profissionais da saúde agora vão poder andar de graça no transporte público daqui do DF. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje e já está valendo. A nova lei vai beneficiar diversos profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, durante todo o período de pandemia. Para conseguir usar o transporte público de graça, é bem simples. O profissional de saúde só vai precisar apresentar o crachá de identificação do trabalho para entrar no metrô ou então subir no ônibus. O projeto de lei é de autoria do deputado distrital Reginaldo Veras. A proposta foi aprovada pelos parlamentares e o governo do Distrito Federal chegou a vetar o texto. Mas no dia 19 de maio, os deputados decidiram derrubar o veto, reestabelecendo a gratuidade. É uma forma de, simbolicamente, a sociedade do Distrito Federal agradecer a esses importantes profissionais que estão na linha de frente do combate tanto à Covid-19 quanto a outras enfermidades que assolam a sociedade do DF. É isso, e olha, a partir de hoje, frentistas serão obrigados a usar equipamentos de segurança. Apesar de considerar a medida importante, os empresários do setor pedem um tempo maior para se adaptarem à nova lei. A Emily trabalha como frentista há 7 meses. Ela conta que os profissionais da área ficam muito expostos aos riscos da Covid-19 no dia a dia. A gente fica a todo tempo exposto, porque às vezes o cliente não usa máscara e fala perto de você, passa um cartão ali perto de você, entendeu? A gente fica bastante exposto. Pensando nisso, uma nova lei obriga que os cerca de 7.000 frentistas do Distrito Federal usem equipamento de proteção individual completo. Ou seja, além da máscara, será preciso usar óculos, viseira, luvas e mangotes. A Emily aprovou. Eu acho importante, sim. A gente vai poder trabalhar mais tranquilo, né, mais seguro. Eu acho que sim, vai ser uma boa ideia. O posto que descumprir a determinação poderá ser multado. O valor varia de R$ 2.000 a R$ 5.000 em caso de reincidência. Além disso, o alvará de funcionamento pode ser suspenso. Para o presidente do sindicato da categoria, será necessário um período de adaptação dos profissionais e dos empresários, mas considerou a medida bem-vinda. Se tudo que for bem-vindo para o trabalhador hoje, é melhor. Então, para nós, sim, com certeza vai ser bem-vindo essa lei, porque o trabalhador, para se proteger, é a melhor coisa que tem. Com certeza. Volta às aulas, pelo menos 450 mil alunos da rede pública retomam os estudos neste mês, mas de forma virtual. As aulas presenciais, por enquanto, estão descartadas. A volta será por etapas, sendo que a primeira começou hoje com o retorno dos gestores. Na última fase, no dia 29 de junho, entra a teleaula com cobrança de presença para os alunos. O anúncio foi feito pelo secretário de Educação do Distrito Federal por uma live. Então, a partir do dia 5, a volta dos professores, também nesta modalidade de trabalho à distância, de teletrabalho, e também dos demais colaboradores, dos demais
integrantes desse quadro da Secretaria de Educação, que são todos os profissionais de ensino que atuam juntamente com os professores nas escolas. Para ter acesso às aulas, os alunos precisarão se cadastrar no Escola em Casa, uma sala de aula virtual que opera por meio do Google Sala de Aula. Para receber a presença, os alunos precisarão fazer as atividades curriculares. Mas, para o Sindicato dos Professores, o conteúdo online com a cobrança de presença só vai aprofundar a desigualdade social. Nós temos uma pesquisa que aponta que mais de 100 mil alunos não terão acesso a essas plataformas porque não disponibilizam de recursos. E também temos uma parcela da própria categoria que não tem banda larga, não tem computador para desenvolver esse trabalho. Mas para a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, o momento é mais do que oportuno. É uma possibilidade que está sendo nesse momento então utilizado para que os alunos da rede pública do Distrito Federal não percam esse ano letivo e possam de alguma maneira minimizar os impactos na educação do ensino, de aprendizagem nesse período. O GDF explicou que quem não tiver acesso ao conteúdo digital vai poder acompanhar as aulas pela televisão ou por um material impresso. A Secretaria de Educação disse que vai tentar suprir as necessidades dos alunos. É o estudante que vai declarar isso. Ele diz, olha, eu tenho acesso à internet, eu posso entregar pela plataforma. Se ele disser que ele não tem acesso à internet, a gente vai entregar o material impresso. Na rede particular, a situação é diferente, já que boa parte das escolas já aderiu ao ensino à distância quando as determinações de isolamento social começaram. As escolas particulares já estão tendo aulas desta maneira há mais de 2 meses. A pandemia realçou as desigualdades sociais, que sempre existiram no nosso país, infelizmente. E olha, a Petrobras autorizou o reajuste no preço do gás de cozinha. O aumento pode chegar a 5%. O aumento do preço nas refinarias de 5,3% foi anunciado pela Petrobras, mas o reajuste foi criticado pelo Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás LP do DF. Reafirmamos a falta de transparência adotada pela política de preços da Petrobras. Nesse momento de pandemia, não há argumentos, não há elementos que possam sustentar um reajuste nesse momento de crise. Por enquanto, o preço do produto pode variar de R$ 64,00 a R$ 95,00. O aumento em botijões de 13 quilos de uso doméstico ainda não será repassado ao consumidor, isso porque as distribuidoras estão com os estoques antigos. É necessário esperar, a movimentação do mercado e assim constatar o que de fato poderá ser impactado ao consumidor. Por meio de nota, a Petrobras disse que no acumulado do ano houve redução no preço do gás de cozinha. E o Tribunal de Justiça daqui do DF manteve a absolvição do ex-governador Agnello Queiroz num processo em que ele era acusado de improbidade administrativa. Agnello e os ex-secretários de Fazenda Luiz Henrique Fanan, Marcelo Piancastelli de Siqueira e Adonias dos Reis Santiago foram denunciados por supostas irregularidades relacionadas ao imposto ICMS do setor atacadista daqui do DF. Na época, o governo local defendeu a modificação no regime tributário dos atacadistas para que empresários não saíssem daqui do DF em busca de impostos mais atrativos em outros estados. E um novo decreto do governador Ibanez Rocha autoriza shows, espetáculos de teatros e sessões de cinema em estacionamentos livres. Mas o público deve ficar dentro dos carros. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Olá, Cláudio. A novidade é importante para o setor cultural, Vamos ver como é que vai funcionar na prática isso, Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, já está valendo esse novo decreto aqui do governo do Distrito Federal. Apresentações artísticas, culturais, desde que elas possam ser realizadas em estacionamentos, ao ar livre, elas vão poder sim acontecer a partir de agora. Isso foi a partir daquela experiência do Cine Drive-In, que desde o dia 24 de abril
começou a funcionar para exibição de filmes, mas também para receber alguns eventos religiosos. Como você falou, sempre com o público dentro dos carros por conta aí da pandemia do coronavírus. A gente lembra que nas igrejas, por exemplo, as pessoas têm que respeitar aquela regra da distância de 1,5 metro de distância. É preciso também fazer a medição da temperatura. Quem tiver com acima de 37,3 graus não pode entrar, não pode participar das cerimônias. E o intervalo também tem que ser de 2 horas entre uma cerimônia e outra. Só para você ter um exemplo, Renato, o Santuário Dom Bosco, aqui de Brasília, tem capacidade para 2.500 pessoas, mas nesse período de quarentena, ele só pode receber 220 pessoas por cada celebração. Então, são novas regras a partir de agora. E Cláudio, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. Boa noite. E vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Tem um ciclone extratropical na região sul do Brasil, tem uma frente fria na altura da costa do Sudeste, chove também entre o Norte e o Nordeste e o centro do país segue com tempo seco. Em Brasília, a sexta-feira terá tempo firme, com mínima de 15 graus e máxima em torno dos 25 graus. O fim de semana também terá variação de nebulosidade, mas não vai chover e as máximas ficam em torno dos 27 graus. Isso, e olha só essa história. Mesmo com o isolamento social por causa da pandemia, 2 amigas conseguiram se reencontrar depois de 12 anos longe uma da outra. Marina e Lorena se conheceram no ano de 2000, quando tinham apenas 2 anos de idade. As duas foram vizinhas por quase uma década, mas depois tiveram que se mudar e acabaram perdendo o contato. Foi então que a Marina resolveu fazer uma campanha na internet para achar a amiga. Eu sempre tive o desejo de reencontrá-la, mas nunca foi possível devido à falta de informações. Eu lembrava o nome da mãe dela, o nome do pai, o nome do irmão, mas eu não conseguia encontrar ela. Até que eu tive a ideia de postar algumas fotos que eu tinha nossas juntas quando criança e colocar no Twitter, que era a rede social que poderia me dar mais repercussão. O post no Twitter teve mais de 1.000 curtidas e 500 compartilhamentos. Marina conseguiu, em menos de 24 horas, encontrar a amiga de infância. Eu encontrei uma menina que conhecia a Lorena e me passou as redes sociais dela. Lorena, mesmo não tendo o hábito de mexer nas redes sociais, recebeu a mensagem da Marina. Ela conta que ficou surpresa, pois por coincidência, no mesmo dia estava revendo fotos e vídeos da época da infância. Quando a Marina me contou como ela conseguiu me encontrar nas redes sociais, eu fiquei extremamente surpresa e chocada. Eu não acreditei com a repercussão que deu e com a agilidade que aconteceu, mas eu fiquei muito feliz também de poder ter a oportunidade de reatar essa amizade e ter sido dessa forma tão diferente, tão inusitada, mas que deu a oportunidade da gente poder se reencontrar. Para recuperar todo esse tempo perdido e colocar as novidades em dia, elas trocam mensagens diariamente. Diante de todo esse caos, poder receber e, mais do que isso, participar de uma notícia positiva e alegre foi realmente um alento. Trouxe muita alegria para os nossos dias de quarentena. Por causa da pandemia do coronavírus, as duas vão ter que continuar conversando no mundo virtual, mas já estão ansiosas para se reencontrarem pessoalmente. A gente está se reconhecendo, se redescobrindo, afinal são mais de 10 anos sem se falar e a gente descobriu que a gente tem muita coisa em comum em questão de personalidade, de temperamento. Com certeza a gente pretende se encontrar pessoalmente depois da quarentena, depois que isso tudo passar. E eu tô muito ansiosa para esse momento chegar logo. Imagino, que legal, né? Muito bacana. E olha, o governador Ibanez Rocha segue internado em um hospital particular sem previsão de alta. Ele retornou ontem ao local para fazer uma revisão da cirurgia realizada na semana passada. As informações ao vivo com Leandro Aislan, direto dos estúdios da Band News FM. Pois é, Leandro, mas a situação do governador, a situação de saúde dele, pelo que o hospital informou, é uma situação boa, né? Ele está bem, né? Exatamente, Renato. Boa noite para você, boa noite a todos. O governador, ele segue em situação estável, né? Segundo passou informações aí da equipe médica do hospital, né? O governador sentiu dores ontem, né? Por isso foi ao hospital, né? Checar o que tinha acontecido. Ele se recupera de uma cirurgia, ele acabou ingerindo aí um osso de galinha, né? Um osso pequeno que acabou perfurando aí o intestino dele. Ele fez a cirurgia, né? No finalzinho de maio.
portanto, voltou à unidade após sentir dores, né? Está sendo monitorado neste instante pela equipe médica lá do hospital, onde o governador segue internado, né? A equipe médica, inclusive, optou por manter esses cuidados em ambiente hospitalar para melhorar a segurança e a agilidade também dos exames, além de ter uma estrutura mais adequada para acompanhar o governador. A equipe que cuida dele, inclusive, foi a mesma que participou do procedimento cirúrgico no mês passado. O governador, portanto, segue uma dieta estabelecida pela unidade, com nutrientes, uma dieta própria para uma recuperação mais rápida, né? Mesmo nessa situação, o chefe do executivo local está despachando normalmente, inclusive acompanhando a situação e recebendo dados referentes à pandemia da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Renata. Ok, Leandro, obrigada. Bom trabalho aí para você. E veja a seguir uma entrevista ao vivo sobre a importância do teste do pezinho. Agora são 7h10. Eu espero você. Dia 6 de junho é celebrado o dia do teste do pezinho. O exame é feito a partir do sangue coletado no calcanhar do bebê entre o 2º e o 5º dia de vida. E sobre esse assunto a gente conversa agora, ao vivo, com a pediatra Sandy Sato. Olá, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Queria começar perguntando qual a importância do teste do pezinho. Boa noite, Renata. Então, a grande importância do teste do pezinho é porque a gente faz um rastreio de doenças graves, porém tratáveis. A gente consegue pegar a doença ainda na fase assintomática, onde o tratamento é mais eficaz. Certo. E como a gente disse aqui, é possível detectar mais de 40 tipos de doenças, é isso? Isso mesmo. Existem vários tipos de perfis do teste do pezinho. Tem o simples, que é o que o Ministério da Saúde garante de forma obrigatória para 100% das crianças nascidas no Brasil, mas esses perfis podem variar de 30 a 46, conforme a necessidade de cada criança, baseado no histórico familiar. O teste do pezinho, ele é obrigatório, doutora? Sim, esses 6 testes que o Ministério da Saúde oferece são as doenças mais frequentes que acontecem na nossa população. Então, é obrigatório, porque, como eu disse, são doenças que eu vou conseguir tratar, evitar desfechos graves como retardo do crescimento, retardo dos desenvolvimentos e até mesmo o óbito. Certo. Então, existe o teste do pezinho, que é garantido pela rede pública, mas existe também algum outro tipo de exame mais apurado, onde os pais podem fazer em clínicas particulares, é isso? Isso mesmo. Então, a gente tem o teste plus, o ampliado, o expandido, né? Então, são vários tipos de perfis. Certo. Então, desculpa, pode continuar. Não, na rede privada, é o que é mais comum ser oferecido pelas operadoras de saúde, é um teste que rastreia 30 doenças. Certo. A senhora poderia descrever algumas doenças que podem ser, ou as principais, né, que podem ser detectadas nesse teste, para que a gente possa compreender a importância dele? Sim, com certeza. A mais comum dela é o hipotireoidismo congênito. Essa é uma doença que a tireoide do bebê já nasce sem funcionar, né? E leva a retardo mental, leva a retardo de crescimento e muitas vezes, nos casos mais graves, leva ao óbito precoce. Uma vez diagnosticado, então ainda sem o bebê aparecer sintomas, sem ter sintomas, eu passo a dar o hormônio para a criança, ela tem uma vida normal como de qualquer outra criança. Um outro exemplo é a anemia falciforme, né, que é um defeito da hemoglobina. A hemoglobina tem um formato diferente e eu garanto o tratamento adequado desde o início da vida. São doenças que não têm cura, mas que são tratáveis. Então, para as mãezinhas que estão nos acompanhando e que vão ter ou tiveram um parto na rede pública, é um direito delas e muitas vezes, se isso não acontecer, elas podem ir atrás desse direito, não é isso? Com certeza. Tá bom, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Tenha uma boa noite. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigada. E a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada mais uma vez, agora vai até o dia 30 deste mês. O Ministério da Saúde informou que decidiu pela programação por causa da baixa procura por parte dos grupos prioritários. Por aqui, 766 mil pessoas foram imunizadas contra o vírus da influenza.
Até o momento, 73% da população procurou a cobertura vacinal. A meta é que até o fim da campanha, 90% do público-alvo seja imunizado. As vacinas estão disponíveis nas 128 unidades básicas de saúde em todo o DF. Então, você que ainda não se vacinou e faz parte aí, portanto, desse público-alvo, vá até o posto de saúde. É um direito seu receber essa vacina. Todos nós pagamos com os nossos impostos e, com certeza, é muito importante, portanto, se imunizar contra a influenza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu espero você. Susto na Câmara dos Deputados. Um princípio de incêndio aconteceu na garagem do anexo 4 hoje, no meio da tarde. Uma pessoa conseguiu filmar as chamas. O fogo começou na sala dos motoristas e atingiu parte da garagem onde ficam os carros dos parlamentares. As chamas foram controladas por brigadistas e agentes da Polícia Legislativa antes de atingir qualquer carro. Ninguém se feriu. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio e, em nota, a assessoria da Câmara dos Deputados disse que o Corpo de Bombeiros fará a perícia no local para identificar as causas do incêndio. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Você fique agora com o Jornal da Band. Aproveite a sua noite. A gente se vê amanhã. Eu te espero aqui amanhã. Até mais. Tchau, tchau.